Durante muitos anos, minha vida foi uma rotina cuidadosamente organizada, quase impecável por fora. Eu acordava cedo, antes de todo mundo, preparava o café, checava os e-mails do trabalho no celular enquanto a cafeteira fumegava. Depois, organizava o café da manhã, deixando os pratos já servidos na mesa para quando o Juliano acordasse. A Camila sempre descia mais tarde, quase ao meio-dia, às vezes ainda de pijama. O Enzo costumava estar acordado desde cedo, assistindo desenhos na sala, enrolado numa manta, com uma xícara de leite que eu deixava pronta na noite anterior. Nós 4 vivíamos sob o mesmo teto há anos. Quando a Camila veio morar conosco, eu soube que seria algo temporário, ou pelo menos quis acreditar nisso. Ela estava grávida, sozinha, sem trabalho, e eu não podia deixá-la à deriva. Éramos irmãs, afinal. E embora a relação entre nós nunca tivesse sido particularmente afetuosa, naquele momento pensei que era o correto. O Juliano concordou sem pensar muito. Disse que ajudar a Camila era ajudar a família. Os anos se passaram, o Enzo cresceu. A Camila continuava lá. Eu trabalhava muitas horas, subindo degraus numa empresa onde poucos apostavam em mim no começo. Tinha que provar constantemente que merecia cada promoção, cada novo cargo, cada decisão importante. Enquanto isso, o Juliano começou a trabalhar de casa, depois parou de trabalhar de vez. Ele justificava com frases tranquilizadoras. Dizia que o mercado estava difícil, que encontraria algo logo, que era melhor assim para eu não me preocupar com nada além da minha carreira. Com o tempo, me acostumei a pagar tudo. A hipoteca primeiro, até quitá-la, depois as despesas, os serviços, a comida, as roupas, os pequenos passeios. Se algo quebrava em casa, eu chamava o técnico, eu pagava. A Camila sempre dizia que quando o Enzo crescesse um pouco mais, ela procuraria um emprego, mas o menino já estava no ensino médio e ela continuava a mesma, sempre com alguma razão para não sair para trabalhar. Meus pais morreram há anos e, embora eu nunca tenha dito, me senti responsável pela minha irmã desde então. Assumi a responsabilidade sem pedir nada em troca. O amor, na minha cabeça, tinha muito a ver com cuidar, com sustentar. Assim cresci, assim me formei. Nunca precisei que me agradecessem. Pelo menos era o que eu pensava. Naquela época, a casa era grande, com 2 andares, jardim na frente e quintal com árvores frutíferas atrás. Eu a tinha comprado em prestações, mas estava em meu nome desde o primeiro dia. Nunca discutimos isso. O Juliano assinou alguns papéis. Disse que estava tudo bem assim, que o importante era que éramos uma família. Nunca imaginei que aquela assinatura teria tanto valor depois. Nas jantas, a Camila falava muito do Enzo, de suas conquistas, de como ele era inteligente. O Juliano o olhava com um orgulho estranho. Às vezes, eu o encontrava observando o menino com uma expressão que não conseguia definir. Pensava que era carinho de tio, desses homens que não podem ter filhos e encontram um refúgio emocional num menino próximo. Eu mesma, por razões médicas, não podia ter filhos e, embora doesse, aceitei. Não tinha escolha, ou pelo menos era assim que eu via. Então, ao longo dos anos, muitas coisas não se encaixavam completamente, mas eu nunca quis parar para analisar. Quando você ama alguém, quando constrói algo com esforço, aprende a olhar para o outro lado, para proteger o que você acredita ter construído. Em retrospectiva, essa negação foi minha maneira de sobreviver, embora também tenha sido o terreno fértil, onde eles semearam sua traição. Lembro de ter chegado uma tarde cedo do trabalho e encontrado o Juliano e a Camila na cozinha, muito próximos, muito à vontade. Ela ria com a cabeça para trás, e ele a olhava como se aquele momento pertencesse só a eles dois. Quando me viram, fingiram que nada estava acontecendo. Eu também não disse nada. Não porque não notasse, mas porque ainda não queria aceitar o que meus olhos começavam a entender. Durante anos, essas pequenas cenas se repetiram cada vez com mais frequência. Mesmo assim, eu continuava saindo todas as manhãs com minha bolsa no ombro, minha roupa passada, meu café na mão, disposta a conquistar um mundo que me respeitava mais do que as pessoas que viviam comigo. A empresa se tornou meu refúgio. Lá eu tinha poder, lá minha palavra contava, lá me olhavam como alguém capaz, decidida, forte. Era a única parte da minha vida que não se sustentava sobre uma mentira. Nunca tirava férias longas. Alguns dias no inverno, alguns na primavera,
A Camila às vezes comentava que eu devia descansar mais, mas dizia isso com aquele tom que esconde julgamento. O Juliano simplesmente assentia e voltava para o celular. Eu fazia isso por necessidade. Se não me mantivesse ativa, se não me entregasse por completo ao trabalho, o peso da minha casa ia me enterrar. Quando completamos 20 anos de casados, fiz um jantar especial. Preparei tudo sozinha, desde a toalha de linho até as sobremesas. O Juliano chegou à sala de jantar com a camisa amassada e sem se barbear. A Camila desceu como sempre, como se não fosse um aniversário de casamento, mas uma noite qualquer. O Enzo me abraçou com aquele sorriso doce que me quebrava por dentro. Eu sorri também. Agradeci os anos, as lembranças e brindei por nós. Nem mesmo naquele momento senti um gesto diferente, uma palavra especial do Juliano. Tudo era correto, tudo era morno. Dormi aquela noite com a sensação estranha de que algo estava prestes a se romper, como se os fios que haviam sustentado meu mundo começassem a ceder. Mas ainda assim não o impedi. Não quis perguntar, não quis confirmar. No fundo, eu já sabia. Só me faltava o golpe final. Esse golpe chegaria mais cedo do que eu imaginava. Com o tempo, o que parecia uma fase se tornou permanente. A Camila continuava sob meu teto sem dar sinais de querer ir embora. Sempre havia uma desculpa. A escola do Enzo, a falta de oportunidades, uma depressão passageira, um mês ruim, e eu continuava ali cobrindo tudo sem reproches, sem pedir contas a ninguém. Pensava que era o que devia fazer. Pensava que quando a gente ama a família, não faz listas, não impõe limites, não mede com balança o que dá e o que recebe. No escritório, eu me tornei essencial. Minhas ideias, minha eficiência, minha capacidade de resolver qualquer problema me levaram a escalar posições. Me ofereceram uma participação na empresa em um dos momentos mais difíceis do mercado. Com esforço, constância e visão, ganhei meu lugar. Não anunciei com alarde, nem sequer contei a eles, não porque fosse um segredo, mas porque sabia que não entenderiam. Bastava a eles saber que eu pagava tudo. O resto era irrelevante. O salário de executiva era alto, mas as responsabilidades também. As decisões não davam margem de erro e a pressão me perseguia inclusive aos domingos. Na casa, em compensação, ninguém parecia ter pressa para nada. O Juliano passava as manhãs na varanda checando o celular. Dizia que analisava projetos. Eu nunca vi esses projetos. A Camila passava os dias entre redes sociais, séries e suas aulas esporádicas de confeitaria que abandonava cada vez que se cansava. Dizia que um dia abriria sua confeitaria. Esse dia nunca chegou. Eu era a única que se preocupava com a comida, com a ordem, com a saúde de todos. Quando o Enzo ficava doente, eu pedia licença no trabalho para levá-lo ao médico. Quando algo quebrava, eu chamava o técnico e pagava o conserto. Se precisava renovar o seguro do carro, eu fazia. Se vinha um gasto inesperado, era meu cartão que cobria. Ninguém perguntava de onde vinha o dinheiro. Ninguém oferecia ajuda. A conta do supermercado era cada vez mais alta, mas isso também não parecia importar a eles. Eu não lembrava a última vez que o Juliano pagara uma conta. A Camila se ofendia se eu insinuava que ela podia colaborar. Dizia que não tinha renda e que já fazia muito criando o Enzo sozinha. Às vezes, ela insinuava que eu não entendia o que era ser mãe, como se o fato de não poder ter filhos me desqualificasse para opinar sobre responsabilidades. Essa frase me doía mais do que eu deixava transparecer. Minha infertilidade era um tema fechado, selado com anos de resignação e silêncios. O Juliano e eu havíamos enfrentado isso juntos. Pelo menos era o que eu acreditava. Ele disse que não importava, que nos conter era suficiente. Eu chorei noites inteiras por essa ferida, mas aprendi a viver com ela. Adotar nunca foi uma opção que consideramos seriamente. O Juliano descartou rápido. A Camila, em compensação, parecia desfrutar em ressaltar que ela sim era mãe, que ela havia dado vida. O vínculo entre Juliano e Enzo foi sempre estreito, demais. Eu encarei isso como algo positivo por muito tempo. Pensava que, por não poder ter filhos, o Juliano encontrava no Enzo um espaço emocional necessário. Às vezes, eles brincavam juntos como se fossem pai e filho.
Riam, compartilhavam olhares cúmplices, segredos. Nunca questionei. Gostava de vê-los assim. Pensava que a vida havia me dado pelo menos isso, um lar cheio de afeto, ainda que não fosse convencional. Na empresa, eu continuava acumulando poder, tinha reuniões com investidores, assinava contratos, liderava equipes, as pessoas me escutavam, me respeitavam, às vezes me temiam. Mas em casa, eu não passava de uma carteira ambulante, uma figura funcional. Ninguém celebrava minhas conquistas. Se eu chegava tarde, ninguém perguntava como tinha sido. Se eu estava cansada, ninguém notava. Se eu ficava doente, eu mesma preparava meu chá e voltava a trabalhar com febre. Uma noite, fiquei trabalhando até tarde no escritório. Quando cheguei, a casa estava em silêncio. Fui direto para a cozinha e encontrei copos sujos na pia, restos de comida sobre a mesa, a luz ainda acesa. Subi e vi que no quarto da Camila a televisão continuava ligada, embora ela já dormisse. O Juliano não me esperava. Já estava deitado olhando o celular, sem notar que eu havia chegado tarde nem que estava exausta. Essa indiferença se tornou cotidiana. Cada dia pesava mais. Cada gesto, cada omissão, cada vez que me ignoravam ou tomavam minha presença como algo garantido. Eu não dizia nada. Eu me convencia de que assim era a vida adulta, que nem tudo tinha que ser perfeito, que eu devia aguentar, porque o amor também se demonstra com paciência. Mas a paciência não pode ser infinita, a fé também não. E quanto mais tempo passava, mais evidente se tornava que meu esforço não significava nada para eles. Eu vivia para sustentá-los. Eles viviam como se tudo fosse deles por direito. Uma tarde, a Camila me pediu dinheiro para um curso novo. Fez isso sem rodeios, como quem pede um guardanapo. Não disse por favor, não explicou nada, apenas assumiu. Naquele dia me senti vazia, não pelo dinheiro, mas pela certeza de que já não me viam, não me olhavam, não me escutavam. Eu só existia enquanto pagava. O desgaste era lento, mas constante. Eu me quebrava em silêncio, dia a dia, enquanto eles continuavam flutuando em seu mundo sem consequências. E então, tudo mudou. Sempre pensei que uma família se construía com entrega, mesmo quando não havia recompensa imediata. Eu me repetia que a constância e o amor eram suficientes, que todo o resto, as dúvidas, os gestos estranhos, as suspeitas que arranhavam minha consciência, eram ruído, distrações. Quis ser aquela mulher que confia, que não revista celulares nem interpreta silêncios. Esforcei-me para ser assim porque sabia o que custava perder a confiança. Mas havia coisas que nem minha vontade podia continuar ignorando. Os ritmos da casa começaram a mudar. Camila e Juliano passavam mais tempo juntos com desculpas vagas. Que se precisava fazer algumas compras, que se ele a acompanharia ao banco, que se precisavam ir buscar algo para o Enzo. Eu não objetava nada, apenas escutava e assentia. Mas o padrão era claro. Saídas frequentes, sem explicação precisa, coincidências cada vez mais forçadas. Uma vez, voltei cedo de uma reunião cancelada. Não avisei, apenas subi em silêncio e escutei risadas vindas da sala de jantar. Me aproximei e os vi compartilhando uma taça de vinho, os dois sozinhos. A cena era íntima, tensa em sua naturalidade. Quando me viram, ambos fingiram surpresa e se levantaram rápido, como se fossem crianças pegas fazendo algo indevido. O Juliano disse que só estavam matando o tempo. A Camila acrescentou que pensaram que eu chegaria tarde. Não fiz perguntas, não comentei nada. Caminhei até meu quarto, fechei a porta suavemente e me sentei na beira da cama. Não chorei, não me zanguei, apenas senti um cansaço seco, profundo, que se instalou no meu peito e não me abandonou por dias. Desde aquele dia, comecei a notar tudo com mais clareza. Os olhares que compartilhavam, os silêncios que se alongavam quando eu entrava em um cômodo, as risadas que se apagavam ao ouvir meus passos. Às vezes, eu os encontrava falando muito perto, com as vozes baixas, e quando eu aparecia, fingiam falar de qualquer coisa. A Camila dizia que estava estressada, que precisava se distrair, e o Juliano a consolava com uma mão no ombro que durava mais do que o necessário. Comecei a observá-lo sem intervir, da distância emocional de alguém que já havia compreendido a verdade, mas que ainda não tinha provas.
Havia um abismo entre o que apresentavam e o que eram na realidade. Eu sentia isso, mas não sabia como confrontá-los. Não porque tivesse medo da discussão, mas porque ainda me doía demais o que eu intuía. Na noite em que o Enzo completou 13 anos, fizemos um pequeno jantar. O Juliano pediu um bolo especial e a Camila decorou a sala. Convidaram alguns amigos do menino. Eu cheguei mais tarde com vários presentes. Quando entrei, vi como o Enzo se jogava nos braços do Juliano como se fossem pai e filho. Eu o abracei também, claro, como sempre, mas foi diferente porque naquela noite vi algo na forma como o Juliano o olhava. Não era o olhar de um tio orgulhoso, era outra coisa, algo mais íntimo, algo mais profundo. A partir daquele momento, comecei a repassar cada conversa passada, cada gesto, cada dia em que me senti ignorada sem razão. Comecei a montar um quebra-cabeça que sempre esteve à minha frente, mas que eu não quis montar por completo. Às vezes em que o Juliano defendeu a Camila diante de qualquer crítica, por menor que fosse, às vezes em que o Enzo o chamava sem pensar duas vezes quando tinha um problema, a confiança natural, quase biológica, entre eles. Eu os havia sustentado por anos e agora começava a entender que não era a generosidade o que me unia a eles, mas uma corrente. Eles estavam confortáveis. Eles viviam sem se preocupar. Eles precisavam de mim enquanto eu não visse o que realmente eram. Uma madrugada, acordei sem motivo. Desci à cozinha para beber água e encontrei o Juliano lá, sozinho, com um copo na mão. Ele me disse que não conseguia dormir. Perguntei se algo o preocupava. Ele disse que não, que só estava pensando. Perguntei em quê. Ele me disse que no tempo, em tudo o que havíamos vivido. Eu o olhei sem falar. Naquele instante, ele me pareceu um estranho, um homem que eu havia amado e acompanhado, mas que me olhava com olhos alheios. Não havia ternura em seu rosto, apenas esgotamento e distância. Quis abraçá-lo. Não o fiz. Não me movi. Me virei e voltei para o quarto. Não sei em que momento deixei de acreditar nele. Não houve uma frase definitiva nem uma cena escandalosa. Foi um acúmulo de pequenas traições, de momentos roubados, de sinais silenciosos. A certeza não chegou como uma tempestade, mas como uma brisa persistente que terminou erodindo tudo o que havíamos construído. Ainda assim, não agi, não confrontei, não os acusei, não chorei na frente deles. Limitei-me a observar e a esperar. Porque quem espera em silêncio enquanto acumula força não o faz por covardia. O faz porque sabe que a queda será inevitável e a minha não seria. A dele sim foi numa terça-feira. Lembro que amanheceu nublado e o ar tinha aquele cheiro metálico que anuncia tempestade, embora a chuva nunca chegasse. No escritório, tudo havia saído como devia. Assinamos um contrato importante. Uma negociação que durava semanas foi fechada e um dos sócios me parabenizou pessoalmente. Caminhei até o estacionamento com a sensação de que tudo estava em ordem, de que estava ganhando na única coisa que dependia só de mim. Ao chegar em casa, encontrei o Juliano e a Camila sentados na sala. Não estavam assistindo televisão, não falavam, apenas estavam ali, um ao lado do outro, como esperando algo. A posição de seus corpos era tensa. Dava para notar que haviam ensaiado aquele momento. Algo não se encaixava na forma como me olhavam, como se eu fosse uma figura de papelão que estavam prestes a derrubar. Me aproximei com calma, deixei a bolsa sobre a mesa, tirei os sapatos e perguntei se algo estava acontecendo. O Juliano me pediu para sentar. Disse isso com um tom neutro demais. A Camila baixou para olhar para o chão. O Enzo não estava. Suponho que o haviam enviado para a casa de algum amigo para não presenciar o que quer que estivesse por vir. O Juliano falou primeiro. Disse que havia algo que precisavam me dizer. A Camila não disse uma palavra. Manteve os braços cruzados, a mandíbula tensa. O Juliano respirou fundo, como se a frase que ia soltar lhe custasse mais do que realmente custava. Ele me disse que os dois estavam há 20 anos sendo mais do que cunhados, que a relação deles não havia começado depois da gravidez da Camila, como poderia se pensar, mas muito antes, que haviam estado juntos em segredo desde antes do Enzo nascer. Que o Enzo, de fato, era filho do Juliano. Ele disse tudo isso sem baixar a voz, sem parar para medir minhas reações. Não lhe tremeu o tom. Soltou como quem finalmente tira um peso de cima. A Camila continuava em silêncio.
Apenas assentia de vez em quando, como uma sombra atrás de suas palavras. Nenhum dos dois me olhava nos olhos. Não disse nada. Fiquei sentada. O ar ao meu redor parecia denso. Não pelo conteúdo da confissão, porque no fundo eu já sabia ou intuía com tanta força que só precisava de confirmação, mas pela forma. Eles estavam dizendo, não por remorso. Faziam isso porque pensavam que já não importava. O Juliano continuou falando. Disse que me contavam agora porque sabiam que eu havia sido demitida da empresa, que não fazia sentido continuar ocultando a verdade. Que o melhor era enfrentá-la agora que as coisas haviam se igualado. Usou essas palavras igualado, como se 20 anos de esforço pudessem ser equiparados com uma confissão lançada ao ar por conveniência. A Camila então falou pela primeira vez. Disse que sempre me admirou, mas que a vida havia seguido outro caminho. Que o que sentiam um pelo outro era mais forte do que podiam controlar, que não quiseram me fazer mal, que só se deixaram levar pelo destino. Pronunciou essa palavra como se fosse uma desculpa que lavasse tudo. Limitei-me a observá-los. Pensavam que me haviam derrubado, que o peso da traição, somado a uma suposta ruína profissional, me esmagaria. Estavam certos de que eu já não tinha poder, nem posição, nem dinheiro, que agora eles precisariam de mim, que com a verdade finalmente exposta poderiam se libertar da mentira e ficar comigo sem culpa, como se pudesse apagar uma vida dupla com uma só tarde. Não entenderam nada, não sabiam que eu não havia sido demitida, não sabiam que semanas atrás eu havia assinado um acordo que me tornava uma das sócias principais da empresa, que agora eu tinha mais poder do que nunca, que a suposta reestruturação havia sido um movimento estratégico, não uma perda, e que meu silêncio, meus horários diferentes, minhas ligações longas e reuniões a portas fechadas não eram sinais de queda. Eram os sinais da minha ascensão. Deixei-os falar, não interrompi. Não me defendi, não chorei. A tempestade que eles esperavam não chegou. Apenas me levantei, fui para o meu quarto, fechei a porta e me sentei em frente ao espelho. Me olhei por muito tempo como quem examina os danos depois de um incêndio, mas não vi ruínas, vi clareza. E nessa clareza soube que a história havia mudado. Não tinha que destruí-los. Não tinha que me vingar. Só tinha que colocar cada coisa em seu lugar. Finalmente. E no dia seguinte, fiz isso. Na manhã seguinte, acordei cedo, como sempre. Me vesti com calma. Escolhi um conjunto preto sóbrio, elegante, impecável. Tomei um café da manhã leve, servi café na minha xícara habitual e saí de casa sem me despedir. Em nenhum momento a Camila ou o Juliano me perguntaram para onde eu ia. Davam por certo que eu não tinha para onde ir, que havia perdido meu trabalho, que o que me restava era ficar em casa lambendo feridas. No caminho para a empresa, não pensei neles, pensei em mim, no que havia tolerado, no que havia aguentado. Em cada uma das vezes que preferi calar para manter a paz, para não quebrar algo que já estava em pedaços. Mas agora a paz tinha outro nome: justiça. E o que estava quebrado já não fazia sentido consertar. Ao chegar, os seguranças do prédio me cumprimentaram com respeito. Atravessei o saguão com a segurança de quem pisa em solo firme. Subi no elevador até o andar executivo e abri a porta do meu novo escritório. Não era apenas um escritório, era o escritório principal. Uma parede inteira de vidro dava vista para a cidade. Em um canto, os documentos com a ata de constituição da nova sociedade, meu nome impresso junto ao dos fundadores. Eu já não era uma funcionária, agora era uma das donas. Sentei na minha cadeira de couro, cruzei as pernas e abri o e-mail. Tudo estava em andamento. Minhas decisões ditavam o ritmo. Eu decidia para onde a empresa ia, quem ficava e quem saía. O poder não me embriagava. Não precisava dele para me sentir alguém. Mas depois de ter vivido 2 décadas carregando os outros, aquela cadeira parecia um lugar justo. Como uma reparação, como um espaço que finalmente me pertencia. O resto do dia foi como qualquer outro. Ligações, reuniões, acordos. Ninguém ali sabia o que estava acontecendo na minha casa. Ninguém imaginava a traição que acabara de explodir dentro das minhas paredes. Eu também não demonstrei. Mantive o rosto sereno, a voz firme, a concentração absoluta. Não havia tempo para desabar. Não havia espaço para lágrimas. Quando voltei para casa naquela noite, tudo estava em calma.
O Juliano me perguntou se eu havia saído para caminhar. A Camila nem sequer me olhou. Sentei na sala de jantar e os observei. Comportavam-se como se nada tivesse acontecido. Como se confessar que haviam mentido para mim por 20 anos fosse uma libertação para eles. Como se esperassem que eu simplesmente aceitasse, processasse e lhes desse a bênção para continuarem vivendo juntos, como se essa fosse minha função. Mas essa versão de mim já não existia. Durante o jantar que eles haviam preparado, algo em comum, escutei as pequenas conversas sem dizer uma palavra. O Juliano falava em fazer mudanças na casa, mencionou pintar a sala ou reformar a varanda. A Camila falou em organizar melhor seu quarto. Diziam essas coisas com naturalidade, como se estivessem planejando um futuro juntos, sob meu teto, como se eu não contasse, como se agora eu fosse simplesmente mais um móvel na casa. Foi então que percebi que eles não sabiam de nada. Não sabiam que a casa estava em meu nome desde o primeiro dia, que o contrato de compra havia sido assinado apenas por mim, que a hipoteca, os impostos, tudo estava sob minha assinatura e minha responsabilidade. Eles haviam dado por certo por anos e, como eu nunca lhes exigi nada, assumiram que podiam ficar para sempre. Terminamos de jantar e eu recolhi meu prato. Não disse nada naquela noite, mas já estava tudo decidido. Eles pensavam que, ao me contar o segredo, haviam me libertado. O que não sabiam era que, com essa confissão, também haviam se despojado de qualquer poder sobre mim. A mentira que usavam para sustentar sua comodidade já não servia, e sem ela não tinham nada. A casa, minha empresa, meu nome, tudo continuava intacto. Eles eram os únicos que haviam ficado fora do jogo, e essa verdade ainda não haviam chegar. Na manhã seguinte, tirei o dia de folga, não porque precisasse descansar, mas porque queria ter tempo e calma para organizar o que viria. Acordei cedo, preparei café, sentei na cozinha e comecei a revisar documentos. Tirei a pasta azul onde guardava as escrituras da casa, os recibos, os contratos, os comprovantes de pagamento dos últimos 20 anos, cada papel com meu nome, cada assinatura minha, cada gasto que havia sustentado sozinha enquanto eles dormiam tranquilos. Enquanto a Camila ainda estava de roupão e o Juliano se barbeava como se o mundo continuasse o mesmo, imprimi um par de cópias. Não disse nada. Não tinha que dizer ainda. Apenas coloquei os papéis sobre a mesa, respirei fundo e saí para o jardim para regar as plantas. O dia estava claro, mas o ar era frio. Eu gostava dessa contradição. Assim me sentia por dentro. Durante o almoço, perguntei se podiam estar todos na sala mais tarde, que queria conversar. Não era um pedido, era uma instrução. O Juliano disse que sim, claro, com aquele sorriso morno que havia usado tantas vezes para disfarçar a manipulação. A Camila encolheu os ombros e assentiu sem muito interesse. Estavam tranquilos, muito tranquilos. Talvez pensassem que eu ia perdoá-los, que depois de tantos anos juntos acabaríamos chegando a algum tipo de acordo miserável. Não entendiam o que era me perder. Nunca haviam entendido. Às 5 em ponto, estavam sentados no sofá. Eu me parei em frente a eles com a pasta na mão. Entreguei-lhes uma cópia das escrituras da casa. Pedi que as lessem com calma. No começo, não entenderam. O Juliano leu em voz baixa, franzindo a testa. A Camila folheou sem vontade até encontrar a linha que dizia que a propriedade era de minha inteira posse, que não havia coproprietários, que não havia herança compartilhada, que a casa, cada parede, cada azulejo, cada chave era minha. Nenhum disse uma palavra. O desconforto começou a se infiltrar no cômodo como um vazamento de gás, invisível, mas irrefutável. Então falei sem pressa, sem dramatismo. Expliquei que eu estava há anos pagando tudo, que a casa eu havia comprado sozinha, que a hipoteca, a manutenção, os serviços, tudo havia saído do meu esforço. Que eu nunca disse porque acreditava que a confiança não precisava de demonstrações materiais, mas agora essa confiança já não existia. A Camila se tensou. O Juliano ficou pálido. Pela primeira vez, os vi vulneráveis, não como vítimas, mas como quem sabe que o disfarce caiu e não tem nada por baixo. Disse a eles que nas próximas semanas eu iria reorganizar minha vida, que precisava de espaço, ar, dignidade, que eles teriam que procurar outro lugar para viver. Não gritei com eles, não os recriminei mais do que o necessário.
Não precisava que se sentissem culpados. Bastava que entendessem que eu não os sustentaria mais, que o privilégio de ter vivido às minhas custas havia terminado. A Camila gaguejou. Perguntou se eu estava os expulsando. Respondi que não. Eu estava lhes devolvendo a liberdade que eles mesmos haviam tomado há anos, que se tanto se amavam podiam construir uma vida juntos como adultos em outro lugar, em uma casa que pudessem manter sozinhos, que eu não tinha por que ser parte disso. O Juliano não disse nada. Ficou sentado com o olhar fixo nos papéis. Perguntei-me se naquele momento ele estava lembrando de cada refeição que cozinhei, cada conta que paguei, cada noite que ele dormiu tranquilo, enquanto eu resolvia o mundo. Perguntei-me se alguma vez ele valorizou de verdade, mas já não importava. Não lhes dei uma data, dei-lhes tempo. Não porque os respeitasse, mas porque não precisava de pressa. Já haviam perdido a única coisa que lhes dava poder sobre mim, meu afeto. E quando isso se vai, o resto cai sozinho. Aquela noite dormi com a porta fechada. Fechei todas as janelas, fechei também os últimos resquícios de fraqueza que restavam em mim. E no dia seguinte comecei a planejar a próxima etapa. Minha vida sem eles. Os dias seguintes transcorreram em uma estranha calma artificial. Eu ia e vinha da empresa, atendia reuniões, organizava minhas próximas decisões pessoais e financeiras, focava no concreto. Em casa, em compensação, era como se nada tivesse acontecido. A Camila continuava usando minha cozinha como se fosse dela. Deixava suas xícaras meio lavadas, colocava a música alta, enquanto assava pãezinhos que ninguém comia. O Juliano continuava passeando com sua xícara de café como se não tivesse escutado uma sentença firme, como se ainda tivéssemos uma rotina compartilhada para sustentar. Não se falava do assunto. Não me perguntavam se havia uma data. Não mencionavam a conversa na sala. Não tocavam nos papéis que continuavam sobre a mesa. Agiam como se tudo fosse um exagero, como se pensassem que eu ia me acalmar, que se tratava de um surto, que no final eu desistiria e os deixaria ficar. Mas eu não estava brincando. Era como se vivessem presos em sua negação, como se confiassem no costume, no que um dia fui para eles, para não ver a realidade que tinham diante. Essa realidade já não os incluía. A casa começou a se fechar emocionalmente. Deixei de ocupar os espaços compartilhados. Comia no meu quarto ou no jardim. Me isolei sem tornar isso evidente, mas de forma absoluta. Quando falavam, eu não respondia. Quando trocávamos palavras, eram funcionais. Já não havia conversa, nem vínculo, nem contato. Apenas a convivência forçada de duas pessoas e uma intrusa que acreditavam ter assegurada. Passaram quase 2 semanas sem que fizessem nenhum movimento. Não procuraram moradia, não empacotaram nada, não mostraram intenção alguma de ir embora. O Juliano me perguntou numa sexta-feira se eu pensava em sair no fim de semana. Respondi que sim. Ele me disse que talvez então ele e a Camila aproveitariam para organizar a garagem. Não para empacotar, para organizar. Continuavam presos em seu auto-engano. No sábado, saí cedo e voltei ao entardecer. Ao entrar, tudo estava igual. A Camila na sala com uma taça de vinho. O Juliano assistindo televisão, a cozinha suja. Minha paciência se esgotou em silêncio. Não houve ira, apenas uma determinação que já não admitia pausas. Subi ao meu quarto, abri o laptop e escrevi uma carta, um documento oficial, onde os notificava que deveriam abandonar a propriedade em um prazo concreto. 30 dias, nem um a mais. Não tinha obrigação de lhes dar tanto tempo, mas o fazia por mim, para fechar aquele ciclo com dignidade. No dia seguinte, deixei 2 envelopes sobre a mesa da sala de jantar, um para cada um. Não lhes expliquei nada. Não precisavam. Quando desceram, os viram. A Camila foi a primeira a abri-lo. Seu rosto mudou imediatamente. O Juliano lia ao lado em silêncio. Ficaram imóveis com a rigidez de quem finalmente entende que o chão já não lhes pertence. À noite, bateram na porta do meu quarto. Não respondi. No dia seguinte, me esperaram na cozinha. A Camila me disse que podíamos conversar, que talvez eu tivesse entendido tudo errado, que a relação dela com o Juliano havia sido um erro de juventude, mas que agora tudo era diferente, que podiam ficar um tempo mais até o Enzo terminar o ano escolar. O Juliano não disse nada, apenas baixava o olhar como um menino pego em flagrante. Disse a eles que não,
sem alterar o tom, sem elevar a voz, sem explicar mais do que o necessário. O ano escolar podia terminar em outro lugar. A vida que haviam construído às minhas custas já não tinha espaço nesta casa. Esta casa que sempre foi minha, este lar que eles esvaziaram de respeito. Eu não lhes devia nada, não carregava culpas, não tinha remorsos. Disse a eles que aquele era o último mês deles aqui, e desta vez entenderam que eu falava sério. O último dia do prazo amanheceu cinzento, úmido, com o céu encoberto. A casa estava em completo silêncio. A Camila não havia assado nada. O Juliano não havia colocado música. O Enzo não estava. Haviam-no levado para a casa de um familiar, diziam, para evitar-lhe o mau momento. Pensavam no agora, neste ponto, como se isso pudesse lhes dar algum mérito. Eu me levantei cedo, como sempre. Preparei café, revisei o e-mail, me vesti com a mesma calma de cada dia. Não os procurei, não os apressei, não desci para perguntar se já estavam prontos, porque isso não era minha tarefa. Eu já havia feito tudo o que me cabia fazer. O resto lhes correspondia, o peso de suas decisões também. No meio da manhã, escutei movimento, malas no corredor, bolsas, portas que se abriam com violência. A Camila reclamava em voz baixa, embora eu não conseguisse ouvir bem as palavras. O Juliano não dizia nada, apenas arrastava suas coisas uma por uma. Moviam-se pela casa como fantasmas desajeitados, sem rumo claro, com a frustração contida em cada gesto. Às 11, bateram na porta do meu escritório. Não abri, não por rancor, mas porque já não havia nada a dizer. Ao meio-dia, desceram com o último. 2 malas, uma caixa e uma bolsa de tecido rasgada por uma das alças. Não tinham um caminhão de mudança nem um táxi esperando. Apenas pararam na entrada, entre o jardim e a calçada, como se esperassem que alguém viesse resgatá-los. Mas ninguém chegou. Eu os vi da janela do 2º andar. Não me escondi, não me ocultei. Fiquei ali firme, olhando como o mundo que construíram às minhas costas se reduzia a algumas poucas pertences sujas e sem valor. O Juliano acendeu um cigarro. A Camila chorava. Fazia isso de verdade, como quem só agora entende o que perdeu. Talvez chorasse pela estabilidade, pela casa, por não ter feito nada além de viver às custas de outros. Não desci, não lhes abri, não lhes dei uma palavra final. A última coisa que ouviram de mim foi uma porta batendo dias antes, quando deixei claro que aquele era o último mês sob meu teto. Foram a pé. Caminhavam devagar, arrastando as rodas tortas das malas pela calçada quebrada. Ninguém veio buscá-los. Ninguém os esperava. Era o fim da sua comodidade, o fim da mentira. Naquela tarde, o silêncio na casa foi diferente. Não era vazio, era paz. Não me senti sozinha, me senti livre. Caminhei por cada canto. Abri todas as janelas. Deixei que entrasse o vento, o ar novo. Limpei a sala de jantar, a cozinha, os banheiros. Não porque precisassem, mas porque eu precisava apagar as pegadas da presença deles. Tirei a roupa de cama, doei o que deixaram, dei de presente os restos, não guardei nada, nada valia a pena. Aquela noite dormi com a porta aberta, sem medo, sem ruídos, sem sombras e pela primeira vez em anos descansei. De verdade, não passaram nem 10 dias desde que foram embora e o primeiro a tentar me contatar foi o Juliano. Uma mensagem à meia-noite. Dizia que precisava falar, que havia cometido erros, que não sabia como havia chegado tão longe. Não respondi. No dia seguinte, voltou a insistir. Desta vez, ligou. Não atendi. Depois foi a Camila. Seu tom era diferente, mais direto, menos disfarçado. Pedia que pelo menos o Enzo pudesse me visitar, que sentia falta dele, que a casa era parte da vida dele. Também me limitei a silenciar ambos os números. Não porque não doesse, mas porque cada tentativa era uma repetição desesperada do que já havia terminado. Eu não havia mudado de opinião, apenas havia tirado uma venda. E uma vez fora, não havia como colocá-la de volta sem me perder de novo. Por conhecidos, soube que estavam morando em uma pensão pequena, suja, sem janelas. Haviam ficado sem economias em questão de dias. Ninguém queria recebê-los por muito tempo. O escândalo já começava a rolar em seus círculos mais próximos. A verdade sempre encontra por onde se infiltrar. A Camila parou de postar fotos. O Juliano já não publicava suas frases motivacionais.
Seu mundo virtual, tão cuidadosamente fabricado, também desmoronava. Uma tarde, enquanto saía do escritório, os vi. Estavam parados em frente ao prédio como se não soubessem se entravam ou esperavam. A Camila tinha olheiras profundas, o cabelo preso sem esforço. O Juliano parecia mais magro, envelhecido de repente. Quando me viram, se aproximaram rápido. Ela foi a primeira a falar. Me disse que sentia muito, que estava arrependida, que haviam feito errado, mas que não sabiam como sair da confusão, que o Enzo não tinha culpa de nada. O Juliano não dizia nada, apenas assentia. Me olhava com uma mistura de vergonha e súplica. Me lembrou momentos compartilhados, coisas que havíamos construído, palavras que havíamos dito. Disse que me amou, que ainda me amava, que cometeu erros, mas que a vida não tinha sentido sem mim. Palavras velhas e vazias. Eu os escutei, não por eles, por mim, para saber que já não doía, para confirmar que não me afetavam, que já não eram nada. E quando terminaram, apenas disse, não. Uma única palavra. Firme, inabalável. Me virei e entrei no prédio. Não chorei, não tremi, não precisei de mais. Esse foi o último contato físico. Depois vieram e-mails, bilhetes na caixa de correio, mensagens enviadas de outros números, todos com a mesma estrutura. Desculpas, lembranças, justificativas, todos inúteis. Uma noite, a Camila me deixou uma carta escrita à mão. Me dizia que eu sempre havia sido melhor que ela, que me admirava desde criança, que se sentia invisível ao meu lado, que o Juliano a viu quando ninguém mais via, que isso não justificava nada, mas que pelo menos queria explicar, que me perdoasse, que não aguentava mais a culpa. Rasguei a carta em silêncio, não porque não valesse nada, mas porque já não precisava entender mais, já não precisava saber por quê, não me importava. O perdão é um direito, não uma obrigação. E eu havia decidido não concedê-lo, não porque guardasse rancor, mas porque proteger minha paz exigia impor limites. Meus dias se tornaram mais leves, sem o peso de sustentá-los, sem o desgaste de fingir uma família. A casa respirava diferente. Comecei a reformá-la. Pintei as paredes, troquei cortinas, joguei móveis velhos fora. Cada gesto era uma forma de recuperar terreno, de voltar a habitar minha vida. Havia vezes em que o Enzo passava pela minha mente. Eu o lembrava pequeno, de pijama, tomando o leite que eu preparava. E sentia uma pontada, sim, mas também entendia que até ele havia sido usado como parte de uma mentira e que não era minha responsabilidade desfazer esse nó. A liberdade não veio com gritos nem com vingança. Veio com passos firmes, silenciosos, com decisões tomadas a partir da verdade. Eu já não era a mulher que eles conheceram. Agora eu pertencia apenas a mim e não me entregaria nunca mais. Os dias começaram a ter outro ritmo. Não mais tensões flutuando no ar, não mais silêncios carregados de desprezo, não mais olhares cruzados tentando ocultar segredos que todos já conhecíamos. A casa, finalmente, era só minha. Não porque as escrituras dissessem meu nome, mas porque o ar era outro. Porque pela primeira vez em anos me sentia segura dentro do meu próprio lar. Eu me levantava cedo, mas sem pressa. Caminhava descalça pelo corredor, escutava a madeira ranger e não me incomodava. Abria as janelas grandes da sala, deixava a luz entrar sem medo. Cozinhava só para mim, sem exigências, sem queixas, sem o eco de mais ninguém, comendo de graça ao meu lado com cara de tédio. As flores do jardim voltaram a crescer. Voltei a ter vontade de regá-las. Amigos que eu não via há tempos voltaram a casa, gente que por anos havia evitado o ambiente pesado que se vivia lá dentro. Voltaram a rir comigo na cozinha. Voltamos a brindar. Me escutavam com respeito. Me olhavam com outra cara. Uma das minhas amigas mais próximas me abraçou depois do jantar e me disse que finalmente eu havia voltado a ser eu. Não soube o que responder, mas entendi que ela tinha razão. No trabalho, a mudança também era notável. Já não carregava o peso do doméstico. Já não voltava para casa com a angústia de enfrentar uma farsa. Agora pensava com mais clareza. Tomava decisões sem aquela voz no fundo, perguntando-me por que eu continuava sustentando quem não me queria bem. Minha liderança se fortaleceu. Minha palavra pesava mais. Eu sabia disso e desfrutava em silêncio.
Pouco a pouco, voltei a fazer coisas que havia abandonado. Voltei a ler antes de dormir. Voltei ao yoga. Comecei a pintar de novo, embora ninguém soubesse. Um fim de semana, fui à costa sozinha por puro prazer. Caminhei pela orla por horas, deixei que o mar me falasse sem dizer nada. Não procurei respostas. Não precisava de mais respostas. Já as tinha todas. A terapia, que havia começado como uma medida de emergência, se tornou um espaço vital. Ali eu não chorava tanto pelo que aconteceu, mas pelo que me neguei durante anos, por como me apaguei sem perceber, por como engoli a dor para não incomodar os outros. Cada sessão era uma pequena revolução. Saía mais leve, mais segura, mais eu. Nunca mais voltei a falar com eles. Não os bloqueei de todos os lados. Não precisava. Mas os tirei da minha história. Cortei o vínculo por dentro. Sem escândalo. Se alguma vez precisassem de algo, saberiam bem que não encontrariam nada em mim. E se alguma vez conseguissem refazer suas vidas, era-me completamente indiferente. Uma tarde, enquanto tomava chá no jardim, pensei no que significava perder. Percebi que não havia perdido nada. Eles perderam uma casa, uma rede, uma aliada, uma oportunidade de redenção. Eu perdi apenas um espelho, uma mentira, e ao soltá-la, ganhei todo o resto. Não voltei a falar mal deles. Não lhes dediquei palavras em reuniões. Não precisei afundá-los, já haviam afundado sozinhos. O meu era outra coisa, era avançar. Era montar algo novo a partir dos escombros sem precisar explicar a ninguém, porque eu já não olhava para trás. Às vezes me perguntavam pela Camila, pelo Juliano. Dizia simplesmente que já não estavam e isso bastava, porque nem todos merecem um desfecho. Alguns apenas merecem distância, e eu finalmente a tinha. Passaram meses, quase um ano. A vida havia mudado por completo. Eu era outra, mas não porque tivesse me reinventado. Era simplesmente porque, ao tirá-los da minha vida, fiquei sozinha com o que sempre havia sido. Forte, clara, sólida, sem máscaras. Um sábado de outono, quando o ar começava a esfriar e as folhas do jardim rangiam sob meus passos, bateram na porta. Não esperava ninguém. Caminhei devagar até a entrada. Ao olhar pela janela lateral, os vi os dois, Juliano e Camila, parados juntos como antes, mas agora mais desgastados, mais vencidos. Não havia ódio em seus rostos, nem sequer urgência, apenas uma mistura de cansaço e vergonha. Abri a porta. Não porque quisesse escutá-los, fiz isso porque era o final. O último passo. O Juliano falou primeiro. Me disse que só queriam fechar as coisas com respeito, que o tempo os havia feito entender tudo, que haviam me falhado, que falharam a si mesmos, que já não queriam nada, só dizer em voz alta. A Camila não falava, me olhava com os olhos cheios de algo que parecia culpa, mas também vazio, como se tivesse esperado este momento para deixar de carregar algo, mas não me comoveu. Não a odiava. Já não sentia nada por ela. O Juliano me perguntou se podiam entrar, que era só por 1 minuto, que queriam me mostrar que estavam bem, que tinham trabalho, que estavam crescendo, que haviam conseguido se estabilizar, que não me deviam nada, mas que queriam agradecer. Eu disse que não, com calma, com educação, mas com a firmeza de quem não tem a menor dúvida. Disse a eles que aquela casa já não era deles, que eu não era a mesma mulher que conheceram, que o agradecimento deles chegava tarde demais, que eu ficava feliz se agora estavam bem, mas que isso não mudava nada. O Juliano baixou a cabeça. A Camila deu um passo para trás. Não insistiram, não tentaram chorar, nem se ajoelhar, nem implorar. Sabiam que aquela porta não se abriria novamente. Despediram-se em silêncio e se afastaram. Caminhavam devagar com o peso de quem carrega consigo tudo o que fez e o que perdeu. Fechei a porta. Não me tremeu o pulso, não me doeu o peito, não houve nó na garganta. Apenas um suspiro suave, como se tivesse fechado um livro que já não precisava ler novamente. Voltei para a cozinha. A água fervia. Preparei meu chá. Voltei para o jardim, ao mesmo canto de sempre. Sentei-me debaixo da árvore mais antiga da casa, a que eu mesma havia plantado quando a comprei. Peguei o caderno que estava escrevendo há meses, abri em uma página em branco e escrevi uma única frase: não restam mais fantasmas.
E era verdade. Juliano e Camila já não existiam na minha vida. Nem como marido, nem como irmã, nem como traidores, nem como nada. Eram apenas parte de uma história que terminou. E eu, finalmente, estava livre para escrever a próxima. Sozinha, sem correntes, sem mentiras, sem eles. E chegamos ao fim de mais uma história da vida. E você? O que teria feito no lugar dessa pessoa? Me conta nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam. Para mais histórias de vida como essa, não esqueça de curtir o vídeo. No meu canal, muitas outras histórias te esperam. Com carinho, até a próxima!